Hoje é dia 11 de abril de 2022, são 15 horas e 15 minutos em Franca, São Paulo, uma terça-feira. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Lendas do Oásis. Lendas do Oásis é uma produção de Malba-Ta'an. Malba-Ta'an, o mestre, escreveu contos, sons, lendas em livros que vem fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas, em cenários diversos, escaldantes areias do deserto, gélida Ucrânia, imperial Viena, e ainda é misteriosa, monarcas, príncipes, sultões, servos, sheiks, rabinos, beduínos, dançarinas hindus, poderosos governantes e humílimos, párias e escravos, vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem as injustiças das punições e premiados pelos gestos de lealdade, gestos de amizade. Suas descobertas, suas experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências. E outro sim, buscar a sabedoria através da ética, através das reflexões. Esta obra é o resultado do Programa Nacional do Livro Didático de São Paulo, anos 2000, 2002. Malba-Ta'an é um heteronômio do professor Júlio César de Mello e Souza. Professor Júlio César de Mello e Souza, tendo em vista as suas experiências anteriores em tentar publicar com o próprio nome, e os editores, os jornais davam preferência para escritores estrangeiros. Numa primeira experiência, ele utilizou o pseudônimo de um americano, Richard, e depois foi mais criativo e passou a criar um heteronômio, ou seja, uma biografia de um pseudônimo com nome, endereço, personalidade, história, vida pregressa, língua, pátria e assim por diante. E Malba-Ta'an, segundo Júlio César de Mello, com 2 L's, e Souza, com um Z, é Ali Yazid Is-Eddin Ibn Salim Malba-Ta'an, famoso escritor árabe, descendente de tradicional família muçulmana. Nasceu em 6 de maio de 1885, 10 anos mais velho que o Júlio César, na aldeia de Musalit, nas proximidades da antiga cidade de Meca. Fez os seus primeiros estudos em Cairo. Mais tarde, transportou-se para Constantinopla,
onde concluiu oficialmente o seu estudo, o seu curso de Ciências Sociais. Datam desta época os seus primeiros trabalhos literários, que foram publicados em idioma turco, em diversos jornais e revistas. Mais uma curiosidade, para traduzir do turco para o português, o professor Júlio César se utilizou de outro heteronômio, um indivíduo que foi criado pela sua imaginação, com também nome, endereço, cor da pele, cidadania, que se fez como sendo tradutor. Mas, na verdade, tudo isso aqui foi produzido diretamente pelo professor Júlio César, cuja criatividade se vislumbra desde os seus 11 anos, quando, sob o pseudônimo de Salomão IV, fez uma revista para entreter os colegas de escola. A convite de seu amigo Emir Abd el-Aziz Ben Ibrahim, exerceu Malba Ta'an durante vários anos o cargo de Quai Makan, ou seja, prefeito da cidade de Al-Medina, tendo desempenhado as suas funções administrativas com rara inteligência e muita habilidade. Conseguiu mais de uma vez evitar graves incidentes entre peregrinos e autoridades locais e procurou sempre dispensar valiosa e desinteressada proteção a estrangeiros ilustres que visitavam os lugares sagrados do Islã. Pela morte de seu pai em 1912, recebeu Malba Ta'an uma grande herança, abandonando então o cargo de Quai Makan, prefeito de Al-Medina, e iniciou uma longa viagem através de várias partes do mundo. Atravessou a China, o Japão, a Rússia, grande parte da Índia, e observou costumes, estudou as tradições, os hábitos dos diferentes povos. Entre suas obras mais notáveis citam-se Roda el-Khali, Al-Samir, Sama'ullah, Maktab, Lendas do Deserto, Martírios da Armênia e muitas outras. Foi ferido em combate em 1921, no mês de julho, nas proximidades de Riyadh, quando lutava pela liberdade de uma pequenina tribo da Arábia Central. Malba Ta'an, ainda apaixonado, apresenta uma dedicatória no oásis de Alib, a 7 de lua de Riyadh, 7 da lua de Rebiá, em 1904, da seguinte maneira: escuta, ó beduína, quando abandonastes a minha tenda, tomei do cálamo e escrevi o teu nome na capa do meu Alcorão. Yasra, Yasra, Yasra. E todos os dias, no silêncio da prece, a saudade vem. Vem como
o tigre dos juncais. Abramir. 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 Ir. No fundo do meu coração. És Sã Aleika. Sã Aleika. A minha promessa, ó beduína, promessa que não foi escrita nas incertas areias do deserto. E é por esta razão, é por isto que verás, sim verás, o teu nome repetido, e repetido a cada página, junto aos meus estudos neste livro santo. Só Allah sabe a verdade. Só Allah testemunha. Ausala Yasra. Nós estamos na página 123, que fala sobre a lenda O Elefante do Sultão. O historiador que quisesse organizar com critério e justiça a relação completa dos soberanos cruéis que têm dominado as terras do Islã, seria forçosamente obrigado a incluir num dos primeiros lugares o nome do sultão, Ali Hassan al-Mutalib, que durante um quarto de século governou Marrocos. Possuía este monarca um elefante selvagem que trazia em constante sobressalto os moradores da cidade. E quando, em vez do gigantesco Butica, ou Butira, assim chamava o elefante do sultão, Butira, fugia do pátio em que vivia e devassava os tomates, os pomares, os jardins de casas particulares. Como poderia a população viver em paz, saborear tranquila o seu cuscuz, quando em perigo ali se apresentava um perigo mais sério do que o simindo deserto? Ameaçava o palácio do rico, ameaçava a roça pobre e modesta. Mak Allah, murmuravam os mais ousados, precisamos protestar contra este capricho do sultão. O elefante não pode permanecer na cidade.
Não havia, porém, entre os mais destemidos habitantes, habitante de Fez, um muçulmano com coragem suficiente para praticar uma violência contra Bukia. É isto porque o paquiderme contava com a estima do sultão Mutalib. E o soberano marroquino, como já acentuei, sabia ser vingativo, sabia ser cruel. Impunha-se, entretanto, uma solução qualquer para o caso. O abuso inominável não poderia continuar. Houve, afinal, uma reunião secreta promovida por um grupo numeroso de patriotas exaltados. Depois de longas e agitadíssimas discussões, ficou assegurado entre os conspiradores, sob juramento, o seguinte plano: seria tirada a sorte entre os presentes e aquele cujo nome fosse indicado ficaria obrigado a matar o paquiderme. Elefante do sultão. Realizado o estranho sorteio, quis a fatalidade que fosse escolhido como executor do elefante o xerife Omar Ben Ziad, um dos homens mais cultos e de maior prestígio em Marrocos. Não se conformou o ilustre xerife com o capricho da sorte. Como poderia ele, exclamou, homem de estudos, pouco afeito aos choques materiais da vida, atirar-se de lance em punho contra um terrível elefante? Seria capaz, seria talvez estúpido, sacrificar-se a vida de um homem de ciência crente em Allah. Crente em Allah por causa de um bruto, de um irracional. As razões aduzidas pelo xerife pareceram perfeitamente aceitáveis. Não era possível transformar-se de um momento para outro um estudioso das leis do Alcorão num matador de elefantes. Procedeu-se novo sorteio. Da segunda vez coube a sorte a um padeiro chamado Salim El-Bior, homem de origem modesta e forte como um beduíno. O padeiro também protestou: os homens são iguais aos olhos de Allah. Não é justo que seja condenado um pai de família quando o xerife Osmar, que é viúvo, não tem filhos, seja então poupado. As palavras do pobre Salim causaram profunda impressão entre os conspiradores. Alguns chegaram a protestar com energia contra a iniquidade que se pretendia praticar. Se a sorte tinha caído sobre o rico xerife, era a este e não ao mísero padeiro Salim, que cumpria livrar a cidade daquele paquiderme. Que importava a fraqueza do sábio, quando até uma criança seria capaz de manejar um fuzil? As opiniões divergiam por completo. Parecia impossível um acordo sobre o sorteio. Alguns espíritos mais conciliadores sugeriram uma solução que parecia simples. Iriam todos à presença do soberano e fariam sentir a sua majestade que o elefante era prejudicial ao progresso da cidade,
ao bem-estar do povo. O sultão não deixaria por certo de atender a uma reclamação, aliás muito justa, feita por um grupo numeroso de súditos fiéis. Foi cuidadosamente organizada uma comissão de 200 pessoas. Essa comissão seria recebida no mesmo dia em audiência solene pelo sultão Mutalib. Ao chegar diante do palácio, do grande palácio, a embaixada popular estava reduzida a 10 ou 12 pessoas. E dessas, só 3 chegaram à presença do monarca. Os outros muçulmanos que faziam parte da comissão não se sentiam com a necessária coragem para levá-la a termo. Formular uma reclamação daquela natureza ao rei equivale a arriscar a vida. O sultão, ao ver chegar 3 embaixadores, disse-lhes sem mais preâmbulos: procurai resumir o mais possível as vossas explicações, os vossos pedidos. Tenho mais o que fazer, não estou disposto a tolerar os importúnios por muito tempo. Aqueles que conspiram contra os tiranos são, às vezes, de uma covardia revoltante. O primeiro dos representantes do povo, depois de beijar humilde terra entre as mãos, assim o disse: ó rei poderoso, Alá seja o vosso guia, o vosso amparo. Vemos a presença de vossa majestade fazer uma solicitação que vos parece justa, razoável. Vários moradores dessa cidade têm notado que vosso elefante anda ultimamente triste, abatido. E como sabemos a elevada estima que vossa majestade tem pelo animal, ousamos pedir-lhe respeitosamente que vossa majestade se digne mandar uma companheira para Bukira. O nosso maior desejo é ver o vosso estimado amigo, o vosso interessante amigo, cada vez mais forte, mais satisfeito. Exclamou o rei, tomado de grande rancor: cães! Filhos de cães! Ninguém melhor do que eu sabe zelar pela saúde do Bukira. Seria uma imbecilidade da minha parte atender ao vosso pedido. Já notei que o meu querido elefante não se dá bem com o clima desta cidade. Por isto, sou forçado a transferi-lo para um oásis perto de Bissarra. E voltando-se para um guarda que achava perto, ajuntou, apontando para os emissários do povo: ponha esses cães fora do palácio. E assim que a cidade ficou livre do elefante do sultão. Senhor Jesus, gratidão. Professor Júlio César de Melo e Souza, Malba, entre os íntimos,
Gratidão. Amigos espirituais que se empenham tanto e tanto e tanto para que esta oportunidade, este encontro seja possível e que nós estejamos nele. Gratidão. Ao Pai Celestial que, através da genialidade, da inspiração, destes corações que acolhem, estes conceitos sublimes emanados de tua luz eterna, Senhor. Gratidão. Coragem e necessidade. Necessidade e a coragem. Somos centelhas do Altíssimo. Todos nós, quer estagiemos aqui, ali ou acolá, mais antigos e novos rebentos do existir. Experiências variadas, múltiplos pontos de vista, variados quereres, convidados à aceitação da diversidade, convidados a coexistir fraternalmente, e a cada passo, a cada decisão, aprendendo cada vez mais a estar em sintonia com a fonte criadora, e desta forma seguir adiante. É um convite, é um dever, é a única saída. A coragem de olhar nos olhos de quem quer que seja, que é o mesmo que olhar nos próprios olhos em espelho e fazer valer o seu ponto de vista, a sua necessidade, os limites do outro para com o seu próprio existir, respeitando de vez os limites do nosso existir em relação aos direitos alheios, claramente, transparentemente. E o autor da vida gerenciando. Ninguém é tão esperto, tão sábio, tão poderoso, tão grande, que quando distante desta sintonia com a verdade universal, com a fonte criadora, não seja derrubado, arrefecido, humilhado pelo mais novato, pelo calor do existir.
que está em sintonia com a fonte celeste. Da boca das crianças saem as maiores verdades. A ingenuidade traz à luz a audácia que muitas das vezes esquecemos de utilizar. E este é o divino convite. Audácia no existir. Muita paz a todos.